Quem quer ser milionário? A resposta a esta pergunta sempre foi bastante óbvia. Acredito que todos responderam sim. Muitos dos maiores investidores do mundo têm apenas uma vantagem sobre nós, pessoas normais. Eles foram expostos a investir muito cedo na vida e se interessaram por isso. Warren Buffett comprou a sua primeira ação da Citi Service aos 11 anos. Ray Dalio comprou as primeiras ações da Northwest Airlines aos 12. Algo semelhante aconteceu com David Beck. Quando ele tinha apenas 7 anos, a sua avó o levou ao McDonald's. Assim que se sentaram, começaram a comer. Então ela disse-lhe que existem 3 tipos de pessoas no mundo: as que comem no McDonald's, as que trabalham no McDonald's e as que investem no McDonald's. Então ela o ajudou a comprar a sua primeira ação do McDonald's. O que David aprendeu foi que, claramente, ser um investidor era a melhor maneira de ter sucesso na vida. Que história poderosa! E que investidor David se tornou! Até hoje, ele publicou 12 livros, 9 deles best-sellers do New York Times, com mais de 7 milhões de cópias vendidas. O milionário automático é o seu modelo mais prático para a construção de riqueza de forma simples e eficiente, como vamos ver. Mesmo pessoas que são ruins em finanças pessoais e a seguir um orçamento podem garantir um futuro rico. Além do mais, com o plano milionário automático, você nem precisa estar a ganhar muito dinheiro. O seu salário basta. Se não acredita, continue a ver este vídeo até ao fim. Aqui estão 3 lições para ajudá-lo a alcançar o status de milionário. Lição 1. O fator LAT. É tudo de que você precisa para ficar rico com o tempo. Como diz o ditado, existem milhões de maneiras de ganhar $1 milhão. E enquanto alguns podem sugerir focar em algumas coisas como ganhar mais dinheiro, eliminar dívidas e investir o máximo que puder, outros fazem bom uso da frugalidade. Por exemplo, lembro-me de Ramit Sethi, um guru de finanças pessoais, se mostrar contra a ideia de negar a si mesmo o seu precioso café com leite no seu livro Eu Vou-te Ensinar a Ficar Rico. David Beck, no entanto, acha que esse dinheiro do café com leite é o dinheiro exato que pode torná-lo um milionário. Ele o chama de fator LAT. Isso significa que, ao economizar apenas um pouco todos os dias, você se pode aposentar mais cedo e rico. Por exemplo, se você colocasse $10 por dia, o equivalente é um latte de 3,5 no Starbucks, por exemplo, e um maço de cigarros de $7 em uma corretora e comprasse um índice que replicasse o S&P 500, que tem uma rentabilidade de 10% ao ano em média, você teria 700 mil após 30 anos e 2 milhões após 40 anos. O fator LAT não diz respeito apenas ao café. Se você interpretou dessa forma, está a perder o ponto-chave. O que o autor fala aqui não é do café com leite em si. Ele refere-se a como não nos damos conta quanto dinheiro desperdiçamos com pequenas coisas e como pode mudar as nossas vidas se nos limitarmos a mudar os nossos hábitos apenas um bocadinho. Provavelmente o seu fator LAT não é o café em si, mas é o dinheiro que desperdiça em cigarros, água engarrafada, refrigerantes, chocolates, fast food, serviços de assinatura e assim por diante. Seja o que for, todos nós temos um fator LAT. Todos desperdiçam dinheiro arduamente ganho em coisas desnecessárias sem se aperceberem de quanto isso pode fazer a diferença nas suas finanças. David treinou muitos clientes e casais ao longo dos anos, mas nenhuma outra família mostrou a ele o poder de poupar tão claramente quanto os McIntyres. Eles estabeleceram um plano de aposentadoria desde o início do casamento e aumentaram gradualmente as suas economias de 4% de sua renda para 15%. Como resultado, eles acumularam cerca de $2 milhões em ativos por volta dos 50 anos, apesar de nunca ganharem mais do que $40 mil por ano juntos. Antes de passarmos para a próxima parte, gostaria de mostrar-lhe a seguinte situação. Se é daquelas pessoas que tendem a procrastinar quando se trata de investir, então seria bom lembrar que a cada dia que você perde, você está perdendo não apenas os juros em si, mas também os juros sobre os juros. Você pode já ter ouvido falar de um conceito de investimento popular chamado juros compostos. É disto que estamos aqui a falar precisamente. Mas como se tornar milionário? Comece a investir o mais cedo possível. É tão simples como isso, mas muito poucas pessoas seguem isso. Você deve começar a investir aos 18 anos, porque pode potencialmente ganhar 80% a mais com o seu dinheiro se começar a investir cedo do que se chegar aos 40 anos. Mas
Devido à falta de educação financeira para investimentos em escolas, muitos jovens crescem sem qualquer sabedoria de investimento. Aconteceu o mesmo comigo. Além disso, eles tendem a passar rapidamente à adolescência, dos 20 e às vezes até dos 30, pensando que a hora de economizar é mais tarde. Muitos só começam a investir mais tarde na vida, o que torna extremamente difícil alcançar os seus objetivos financeiros. É prudente começar a investir dinheiro quando você é jovem ou o mais cedo possível, porque a quantidade de riqueza que você constrói depende de quantos anos você permite que os seus investimentos cresçam. Pensando bem, é uma estratégia que pode ajudar a aumentar as suas chances de se tornar um milionário. Por exemplo, Maria começa a investir então $10 por dia aos 18 anos. Aos 40, ela já investiu cerca de $80.000 em sementes de investimento. Excelente! Aos 40 anos, Maria para de investir o seu dinheiro e começa a gastar os seus salários em uma casa maior, carros luxuosos e férias luxuosas. Mas ela não toca em seus fundos de investimento. Ela permite que o dinheiro cresça e se multiplique, o que significa que continua a reinvestir os lucros até se aposentar. Aos 65 anos, Maria aposenta-se milionária. Ela não apenas nunca investiu mais um centavo depois dos 40 anos, mas os seus investimentos renderam um pouco menos do que a média. Ela obteve um retorno anual de 7% sobre o seu dinheiro, que é menos do que a média histórica do mercado de ações, que é de 10%, ou dos retornos imobiliários. Ainda assim, aos 65 anos, o seu investimento de 80.000 cresceu para mais de 1 milhão. O Jorge, por outro lado, espera até aos 40 anos para começar a investir. Aqui está o que acontece. O Jorge investe a mesma quantia que a Maria, 10 por dia, ou 300 mês, com um retorno anual de 7%. Mas ele não começa a investir antes dos 40. Aos 65, ele investiu $90.000, em comparação com os $80.000 da Maria. O investimento do Jorge cresceu apenas para $246.000, então ele não poderá se aposentar da maneira que esperava. Na verdade, mesmo que o Jorge tivesse dobrado o seu investimento mensal para $600 e obtido uma taxa de retorno mais alta de 10% contra os 7% da Maria, o resultado ainda seria menor do que o fundo de aposentadoria de $1 milhão da Maria. E se você investir mais ou obter uma melhor taxa de retorno? Bem, se a Maria obtivesse uma taxa de retorno de 10% em vez de 7%, ela teria aproximadamente $3,5 milhões aos 65 anos. Se ela investisse 600 por mês e obtivesse uma taxa de retorno de 10% e continuasse a investir até aos 65 anos, ela iria se aposentar com $8 milhões em fundos de investimento. É incrível. O gráfico abaixo mostra algumas das variações nas diferentes maneiras como Maria e Jorge podem investir ao longo do tempo, junto com a quantia que ganharão quando se aposentarem aos 65 anos. Talvez queira dar uma pausa no vídeo para observar melhor os números. O tempo é um dos fatores mais importantes no crescimento da riqueza. Torne-se um milionário investindo o que puder hoje. Se você for jovem, deve começar a investir imediatamente. Na verdade, é a hora certa para começar. Invista $10 diariamente, ou 10 euros, ou 10 reais. Não cuide só das suas despesas, mas também em gerar renda suficiente para continuar a investir a cada dia. Se você for mais velho, não desanime. A melhor hora para começar foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Você nunca está velho demais para construir riqueza. Ray Kroc tinha quase 60 anos quando comprou o McDonald's. Você pode ter que trabalhar um pouco mais e investir de forma mais agressiva, mas nunca é tarde para começar. Lição 2. A primeira pessoa que merece o seu dinheiro é você mesmo. Uma das maneiras pelas quais os McIntyres conseguiram tanto com tão pouco foi devido à ideia de que ninguém merecia receber uma parte de sua renda mais do que eles próprios. Mas o que é que isso significa? Bem, todos nós temos despesas inevitáveis, contas que devemos pagar, impostos e assim por diante. Mas se dermos primeiro o nosso dinheiro a todas essas pessoas e empresas, geralmente não sobra muito. Assim, em vez de gastarmos um pouco que sobra depois de pagarmos todas essas contas, devemos investir uma parte fixa de nossa renda em nossos sonhos primeiro. Nos Estados Unidos e em muitos outros países, você pode até fazer uso de contas de aposentadoria, que retiram dinheiro de sua receita bruta. Com elas, você pode até ter mais dinheiro para gastar depois dos impostos.
Mas se essas contas não estiverem disponíveis no seu país, tente configurar um sistema que retira automaticamente uma certa porcentagem de cada salário que recebe diretamente para uma conta de investimento ou um plano poupança-reforma. Isso é o que significa ser um milionário automático. Pense desta forma. Depois de você encontrar o seu fator LAT, ou seja, onde você pode cortar nos gastos desnecessários, vai ter esse dinheiro de sobra. Mas se acha que o seu dinheiro mal chega para aguentar até ao final do mês e ainda não encontrou o seu fator LAT, faça o seguinte: acompanhe e controle os seus gastos durante uma semana. Se isso parecer demasiado tempo, faça-o durante 2 dias. Mas não mude o seu comportamento durante esses 2 dias. Escreva tudo, e quando digo tudo, quero dizer absolutamente tudo, mesmo que seja algo que custe alguns cêntimos, independentemente da forma como paga, seja em dinheiro ou com cartão de crédito. O autor recomenda vivamente que o escreva e não o faça mentalmente, porque há muito poder nos números escritos. Este exercício irá ajudá-lo a ver claramente em que gasta dinheiro. Digamos que assim consegue economizar pelo menos $14 por dia durante 35 anos. Com uma taxa de rentabilidade de 10%, isso resultará em uma pequena fortuna de 1,6 milhões. Para resumir o que temos falado até agora, falamos sobre como encontrar o seu fator LAT e a importância do exercício de registar as suas despesas apenas para o ajudar a perceber que já ganha dinheiro suficiente para investir e ficar rico. Lição 3. Use pagamentos automatizados para fazer investimentos disciplinados sem precisar recorrer à força de vontade. Vamos dar uma olhada nos McIntyres, que apesar dos seus salários medianos, tornaram-se milionários. Um dos segredos do seu sucesso não era apenas o compromisso de se pagar primeiro, mas ter uma maneira de evitar o stress e a quantidade irreal de disciplina necessária para orçar os seus gastos. Aqui está uma regra geral para a vida. Se requer muita disciplina, provavelmente não vai funcionar. Nós humanos não fomos projetados para nos privar da gratificação instantânea, a fim de colher algumas recompensas hipotéticas algumas décadas depois. Então fazer um orçamento para o futuro é algo para o qual temos muito pouca paciência. Depois que os McIntyres discutiram sobre economizar dinheiro, eles decidiram fazer as coisas de maneira diferente e sair da equação. Em vez de tentar controlar o seu comportamento, eles estabeleceram um sistema automático para se pagar primeiro. E a única decisão que precisaram tomar foi a percentagem exata dos seus salários que iriam reservar para isso. Uma vez que isso foi decidido, eles implementaram um sistema de pagamento automático que depositava o dinheiro direto em uma conta poupança ou conta de investimento. É fácil ver porque isso funciona. Se o dinheiro não aparecer na sua conta corrente, você não ficará tentado a gastá-lo. Para finalizar, o livro possui muitos casos práticos que não caberiam num vídeo só, por isso consulte o link na descrição para adquirir o livro. Mas um bom ponto de partida é verificar as suas finanças atuais. Reserve um momento para avaliar de forma abrangente qual o estado das suas finanças pessoais. Quais ativos você possui? Que dívidas você tem? Quais são os seus custos mensais e fluxos de receita? Obter uma visão precisa de sua situação atual é o primeiro passo para compreender e melhorar as suas finanças. Para resumir, eu costumava ficar frustrado com todos esses conselhos muito diferentes sobre finanças pessoais. Agora não. Sei que existem muitas maneiras de gerir dinheiro, ganhar dinheiro e investir. É que você escolher não deve se basear apenas em quais são os seus objetivos, mas também em qual método para alcançá-los faz com que você se sinta mais confortável. Um forte abraço, pessoal. Até à próxima.